Muito bem, vamos a João capítulo 17. Não vou dizer o versículo, porque nós vamos abranger vários versículos. Quero lembrar que estamos expondo o capítulo 17 de João, na realidade expondo os capítulos 14, 15, 16 e 17. Estamos no último dessa série de pregações sobre João. E então chegamos na oração sacerdotal de Cristo, que é o capítulo 17. E conforme falei na pregação anterior, depois de pregarmos dos versículos 1 a 5, do 6º em diante, nós vamos dividir o texto, o restante do texto do capítulo, não de acordo com os versículos, mas de acordo com assuntos, ou verdades, ou ensinamentos do Senhor Jesus Cristo contidos nesta oração, em que ele abriu o coração ao Pai, em nome na frente dos apóstolos, e João registrou tudo para a nossa grande bênção, um grande benefício para nós. Então, eu falei na semana passada, dois desses pontos. O primeiro é que a humanidade é composta de dois grupos, os que são de Cristo e os que são do mundo. Já explicamos isso claramente. Falamos sobre características ou o perfil daqueles que são do mundo, ou seja, não são de Cristo. E hoje eu vou me concentrar na terceira verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, então, aqui nesta oração. Esse terceiro ponto, que é o perfil daqueles que são de Cristo, ou seja, daqueles que não são mais do mundo, que tornaram-se discípulos de Cristo. Provavelmente eu não vou dizer grandes novidades, especialmente para aqueles que já são convertidos, porque vamos falar de características de nós mesmos. Mas é bom lembrar constantemente dessas verdades, reciclar o nosso coração das coisas que aconteceram conosco, das coisas que acontecem hoje conosco, quem nós éramos, quem nós somos, e nada melhor do que ouvir do próprio Jesus Cristo essas características que vamos comentar agora, e levantando gratidão no nosso coração pelo que nós somos, e vivendo uma vida cristã mais de acordo com aquilo que nós somos. A Bíblia fala muito e nos exorta muito a nós vivermos de uma forma coerente com aquilo que já somos. Então, o fato de já sermos discípulos de Cristo não significa, pronto, alcancei o ponto máximo da vida de qualquer ser humano, que é resolver a minha situação eterna, já resolvi com Cristo, então ótimo, já posso fechar a Bíblia, posso viver de maneira como eu queira e aguardar então chegar a minha hora de ir para o céu. Não é bem assim. Nossa vida ainda é muito incoerente, porque nós ainda pecamos e muitas vezes praticamos coisas que fogem do perfil ideal de um crente. Somos crentes, mas ainda fazemos coisas de quem não é, ou de quem ainda está no mundo. Então, uma mensagem dessa deve ter um efeito muito prático para afinar melhor, aperfeiçoar mais o nosso andar cristão. Vamos ao versículo 6, João 17 e 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na transmissão destas verdades que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui em João 17, e agora especialmente que Ele ensinou sobre os que são dele, sobre os crentes no nome dele, os salvos por ele.
É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Primeira característica dos que são de Cristo é que antigamente eles eram do mundo. Falamos dos que são do mundo semana passada. Já estamos doutores nisto, porque eu expliquei bem detalhadamente. É bom sempre lembrar, e inclusive eu comentei no final da mensagem passada, e disse, agora na próxima semana vamos falar sobre os que são de Cristo, que deverá ser uma mensagem muito mais agradável do que esta, a que eu estava terminando na semana passada. Porque eu fui obrigado a falar de características daqueles que não são de Cristo, e que são rebeldes à palavra de Deus, aqueles que odiaram o próprio Jesus Cristo, aqueles que odeiam aqueles que são de Cristo, todas as características negativas, características duras até de falar. Então não é agradável, temos que dizer, porque é a palavra de Deus. Mas agora não, agora vai ser gostoso, porque nós vamos falar de características de pessoas que tiveram a graça de receber o dom da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas é bom lembrarmos, nós éramos do mundo, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, ou seja, nós estávamos lá, juntamente com os outros, que ainda estão em rebeldia a Deus. Quem é crente hoje não nasceu assim, mas nasceu pertencendo ao mundo. Ninguém nasce salvo, todos nascem condenados, todos, a natureza do homem é assim. E aqui está latente uma doutrina fundamental das Escrituras, que é a depravação total do homem. Na realidade, isso é um termo teológico, eu próprio não gosto muito da palavra depravação total do homem aqui, porque dá a ideia só de imoralidades e coisas ligadas ao sexo, como nós temos, como é a prática da palavra depravação. Mas, na realidade, esse termo é para ser mais abrangente do que isto. Significa o seguinte: nada do homem escapou de ser perdido, de ser inclinado ao mal. Não ficou um traço no homem que é ligado a Deus, não tem um pedacinho do espírito de um bebê, um pedacinho do espírito de um bebê que é ligado a Deus, e que depois, quando ele desenvolver as funções normais dele, ele vai pensar em Deus, se comunicar com Deus e ter alguma relação com Deus. Não tem nada, é absoluta e totalmente cortado de Deus. E o homem é inteiramente voltado a fazer o mal. A Bíblia diz, como é que nós vamos fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, Salmos 51:5. Em pecado, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele já foi concebido no ventre da mãe dele, pecador e iníquo. A Bíblia ensina claramente isto. Jó, quero lá com vocês, capítulo 15, versículo 14 e 16. É bom nós lembrarmos isto até para incluirmos nas nossas conversas sobre o Evangelho com as pessoas, e com jeito, e orando a Deus por sabedoria, mas colocar isto de uma maneira clara, porque, gente, muitas pessoas não sabem disto, ou não creem nisto. Eu fico preocupado quando, o senhor é pastor, sou crente, que aliás, geralmente não diz assim, sou evangélico, que coisa, pois é e tal, e desde quando? Eu nasci assim, opa, eu fico preocupado, disse, esse cidadão, essa pessoa não está entendendo a doutrina importantíssima da perdição total, depravação total do homem. Já nasci assim. Aí fico com receio, você vai ver que ele nem mudou, porque se ele está do jeito que ele nasceu, eu garanto que ele não é crente,
Pastor, o senhor está julgando? Não, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe, não tem jeito. Todos nascemos assim. Não é um julgamento nosso, é uma afirmação de Deus. Facilmente comprovável em cada criança que nasce. Já começa a entortar, né? Desde cedo, muito cedo, você começou a entortar, e eu, e nossos filhos, e os netos, e etc. Entorta ligeiro. Por quê? Já começa a mentir, começa a bater no outro, puxar o cabelo do irmão. Por quê? Porque o pecado está dentro dele. E o pai diz, não faça isso, meu filho, não faça aquilo, vai levar uma palmada. E por que toda esta luta para educar e colocar nos caminhos corretos? Porque ele nasce torto, pecador, separado de Deus. Então, é importante nós dizermos isso para as pessoas e lembrarmos como nós éramos. Jó 15, 14 a 16, ele diz assim: quem é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Ele já nasce injusto. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. É assim que a Bíblia vê o ser humano. Irmãos, a utilidade prática de uma doutrina dessa é enorme. Você abre qualquer revista hoje e você vai ver filosofias completamente contrárias a isto, e você rapidamente detecta, essa impunidade que nós vivemos hoje, por exemplo, no nosso país, está errada, porque o homem é pecador. Então não adianta querer corrigir o marginal, o criminoso, falando para ele de coisas bonitas. Pode até falar de coisas bonitas, pode até querer educá-lo, tudo bem. Ótimo que você eduque as pessoas. Mas ele tem que cumprir uma pena, ele tem que pagar, tem que sofrer pelo crime dele. Uma criança, a Bíblia manda dar palmada, com vara, no filho amado. Por quê? Porque ele é pecador e ele vai aprender na marra a fazer o que é certo. Se não é por bem, é pela dor. Isso é bíblico. Agora, altamente contrário ao que eu estou dizendo aqui, a maré, a corrente de hoje. Altamente. Brevemente, talvez até um pregador que diga o que eu estou dizendo aqui pode ser até processado, porque está pregando a violência contra as crianças. Não é nada disto. É porque na origem a Bíblia está dizendo: a criança é pecadora, o rapaz é pecador, a mocinha bonitinha é pecadora, o senhor é pecador, a anciã é pecadora, todos. E uma das maneiras de enquadrar e de corrigir o pecado é a dor. É a disciplina, é a cadeia, é a prisão, é uma palmada, é uma vara, é uma expulsão. É assim, não tem jeito. Então, vejo como a doutrina, bem aprendida e bem compreendida, nos ajuda a interpretar o dia a dia de hoje, e de 200 anos atrás, e de 500 anos atrás, que não era idêntico a hoje, mas tinha os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Cada sociedade tem seus defeitos, porque são sociedades feitas por pessoas pecadoras. Presidente, governador, prefeito, vereador, empresário, rico, pobre, todos são pecadores, corruptos, que bebem a iniquidade como fosse água. Está aqui escrito. Então é muito importante, nós dizemos para as pessoas isto. Como falei, pedindo sabedoria a Deus, escolhendo as palavras, mas dizer, meu amigo, você precisa de alguma coisa diferente, que vai lhe livrar do rumo que você está tomando, que é o inferno, porque é para onde vão os pecadores.
que não resolveram sua situação com Deus. João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não precisa nem abrir, é isso, é a conversa de Jesus com Nicodemos. São dois nascimentos diferentes. O nascimento carnal, vindo do pai e da mãe, nasceu ali o bebê, carne. Essa carne é pecaminosa, não tem jeito. Então, para alguém, para pertencer a Deus, ter religado a sua situação com Deus e ir para o céu, ele tem que ter aquela natureza reformada. Não, essa natureza não tem jeito não. Está completamente perdida, ela vai levar à morte, ao caixão. Só uma outra natureza para resolver a situação do homem diante de Deus. Outra. Uma é a carnal. O que é nascido da carne, é homem, é gente. E como gente, é pecador por natureza, filhos da ira, como Paulo diz lá em Efésios 1. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, Jesus aí fala de um outro nascimento para uma determinada pessoa. Nascido duas vezes. Uma do pai e da mãe, gerado pelo pai e da mãe, nasceu da mãe, obviamente, e a outra nasceu do Espírito. Então, não é uma reforma espiritual. Na época que eu me converti, minha mãe, meus parentes, algumas décadas atrás, era muito comentado, o fulano mudou de religião. Talvez se você que é crente em Jesus Cristo ouviu isso várias vezes, se você se converteu adulto, mudou de religião, não entendeu. Não é que mudou de religião como muda de partido político ou muda de time de futebol, não. Foi implantado em você, implantada uma nova natureza. Então, éramos do mundo, todos nós que hoje somos crentes em Jesus Cristo. Agradecimento a Deus por isto e dizer para os outros isto. Segunda verdade, os que são de Cristo já pertenciam a Deus antes de nascerem. O mesmo versículo 6, voltando então a João 17, quando Jesus diz, eram teus. Eram. Desde quando? Desde quando? Desde a eternidade passada. Reconheço que aqui não deixa muito claro isto. Vamos então apelar para outra parte da Bíblia que esclarece isso cristalinamente. E aqui está implícita a doutrina da eleição. Eram de Deus antes que houvesse mundo. Deus havia escolhido alguns para serem dele. Mas não está escrito isso tudo aqui. Eu sei que não está, mas vamos a Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6, que esclarece o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Como eu comentei hoje pela manhã, muitas vezes as cartas do Novo Testamento, especialmente de Paulo, esclarecem verdades que o Senhor Jesus Cristo ensinou de maneira muito concentrada, muito resumida. Aqui, esse é um caso. Efésios 1, de 3 a 6, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele nos escolheu, ele nos tirou para si, nos separou para si. E em amor nos predestinou para ele. Fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Tudo passa por Cristo. A salvação de qualquer ser humano passa por Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós já pertencíamos a Deus antes de nascermos. Terceiro, os que são de Cristo foram dados e confiados pelo Pai a Ele, Cristo. Mesmo versículo 6, voltando de novo a João 17. Vê como já apelei 3 vezes para o versículo 6, para 3 afirmações diferentes, mostrando como
realmente o Senhor Jesus dizia muito com poucas palavras. Então, voltando a João 17:6. Eram teus, tu nos confiaste, tu me deste do mundo. Versículo 24, ele repete isto. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Isto é misterioso para nós, mas de alguma forma é como se a propriedade dos seres humanos fossem mais particularmente do Pai Celeste, e Ele escolheu alguns para a salvação eterna através de Cristo e deu de presente as almas, essas pessoas, a Cristo. Não entendemos bem isto, esta separação entre as pessoas da Trindade quanto a este particular. Mas Jesus sempre gostava de dizer que ele ganhou de presente do Pai os eleitos, os salvos. Foi dado para ele o salvo. Poucas páginas antes, em João capítulo 6, versículo 37, nós lemos assim, João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Novamente a mesma coisa, ele me deu pessoas para mim. Muito interessante isto, um pouco misterioso, mas é gostoso demais de saber que eu fui alvo de um presente. Que maravilha isto! Eu, ruim do jeito que eu sou, como é que Cristo gostou desse presente? Misericórdia, amor, e Ele me cobriu com as vestes da salvação dEle, me cobriu com a justiça dEle, me lavou com o sangue dEle. Claro, Ele não poderia nem me aceitar, pecador como eu sou, como cada um de nós é. Mas o fato é que Deus escolheu alguns para dar para o filho dele. E ao dar, o pai confiou a proteção deles ao filho. Quando um pai dá de presente para um filho, no dia do aniversário, um presentezinho meio caro, ele entrega para o filho e automaticamente ele está confiando que o filho vai tomar conta. Não é só dar. É curioso isto. Ele espera que o filho tome conta. Aí o filho quebra com meia hora. Aliás, bastante comum esse tipo de coisa. Vocês pais sabem. Quebra com meia hora. Pai, quebrou. O que é que o pai vai dizer? Com certeza não vai ser assim. Ah, tudo bem, é seu, já dei, faça o que você quiser, pisa, toca fogo. Se demorou meia hora, ou um dia, ou um minuto, não estou nem aí, já é seu mesmo. Não é assim. Mas, meu filho, não é possível, você quebrou em meia hora, quebrou esse presente. Foi caro. Você não tomou conta. Pô, mas tu não me deu. Não era meu, era, mas era implícito que você ia tomar conta dele, que você ia ter carinho com aquilo que eu lhe dei. Então, quando o pai dá um eleito ao filho, ele quer que o filho guarde aquele presente, valorize aquele presente. Versículo 12, ele garante isto ao pai: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Ele está prestando contas ao pai do que ele cuidou, do presente que ele ganhou do pai e como ele cuidou desse presente. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Olha aí, está vendo, ó pai? Eu tive cuidado com eles, eu valorizei. E nenhum deles se perdeu. Olha a alegria com que Jesus diz isso. Com exceção de Judas, que era o filho da perdição, que é outra história. Tem lá no final do versículo 12. Mas nenhum se perdeu. Eu os guardei. O prazer que ele diz isto.
Então, os eleitos estão nas mãos de Cristo, ou seja, seguríssimos. Seguríssimos. Eu imagino que, como Jesus estava voltando para o céu, é como se tivesse encomendado o presente que ele ganhou do Pai aqui no mundo, recomendado ao Pai, como que dizendo: Pai, eu agora vou para o céu, volto para ti, volto para o teu lado, de onde eu vim, estou voltando, e eles vão ficar aqui. Toma conta deles. Ele quase diz isso, versículos 13 e 15. Quase não, ele diz, olha aqui: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Pule para o 15. Não peço que os tires do mundo, não precisa matar todos eles para levar logo para o céu, não, que é para onde eles vão. Não precisa eu levar comigo todos que me deste. Não, agora não, eu sei que não é a hora. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Pai, eu guardei até agora, estou voltando para casa, agora toma conta deles. É bonito isto, esta entrega de responsabilidades, essa mudança de responsabilidades, até certo ponto, porque, na realidade, irmãos, é muito difícil passar uma linha muito exata entre as atividades do filho e as atividades do pai, em muitas coisas ligadas com a nossa salvação. Ele diz: eu e o pai somos um. É difícil passar uma linha. E nesse particular aqui de proteção nossa, você separar exatamente qual é a proteção que o pai nos dá e a que o filho nos dá, é difícil, não conseguimos passar. Inclusive ele falou lá em João 10, 29, de que ele nos guarda. Ele fala aqui que ele tinha nos guardado, pediu para o pai nos guardar. Lá no versículo 10, ele diz que vai, vamos ler, tão bonito lá, João 10, 27 a 29, algumas páginas atrás. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 10, 27 e 28, de João. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ao mesmo tempo que ele pede para o Pai nos guardar, ele afirma que ele próprio nos guarda. E é comum nós vemos pai e filho desempenhando a mesma atividade, e às vezes até o Espírito Santo, a mesma atividade com relação aos eleitos. E às vezes nós vemos separações claras entre as atividades das pessoas da Trindade com relação aos salvos. Às vezes é muito clara a distinção, às vezes não é tão claro. Aqui é um caso em que se mistura um pouco. Eu digo o seguinte: vamos falar de prática? Na prática é muito bom para um crente saber que é guardado pelo Pai e pelo Filho, que foi dado de presente pelo Pai ao Filho, e que somos protegidos pelo Pai e somos protegidos pelo Filho, e sabemos que Pai e Filho nos protegem porque enviaram o Espírito Santo para habitar em nós, que nos cela e nos protege. O Espírito Santo nos protege. Eu não vou entrar por aí, porque eu vou continuar na linha da pregação, mas eu estou falando agora, irmãos, de uma certeza absoluta, de uma proteção total quanto à nossa alma. Então, esses assaltos que a gente tem por aí, por mais desgastantes que sejam, preocupantes, apavorantes que sejam, gente, a rigor, quando se compara com esse tipo de verdade ensinada aqui, isso não vale nada. É coisa pequena. O perigo que nós enfrentamos no carro, no trânsito, numa batida, o perigo de qualquer tipo de situação, de acidente, de tragédia. Vamos enfrentá-los e talvez até vamos morrer num acidente desse, ou numa tragédia dessa, ou numa bala de um assaltante, mas isso não vale nada, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Então, o crente levar uma bala
Não quer dizer que não foi protegido na forma como Jesus disse aqui, e que o Pai nos protege, e que o Espírito Santo nos protege. Não tem nada a ver. Está falando de uma proteção muito mais pesada, mais profunda, mais rica, que a proteção quanto à própria alma, quanto ao destino eterno. E, claro, nas vezes em que Deus quer nos proteger, sim, de assaltantes, de assassinos, de incidentes, de batidas, Ele faz isto. Ele envia anjos para nos proteger. Acho que nós vamos nos admirar no céu. Puxa, eu não sabia que eu passei por essa situação naquele dia. Ué, quer dizer que um segundo depois que eu passei, passou um carro na contramão, eu teria me acabado, eu nem soube, pois é, lá no céu vamos saber provavelmente. Então, não quer dizer também que Ele não nos proteja aqui na terra das coisas daqui. Não, Ele protege sim, mas essa não é a proteção que Ele promete de uma maneira mais forte e que nós temos convicção absoluta que nos será dada. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, eu tenho convicção absoluta que hoje eu vou ser protegido de uma batida de carro. Não posso. De tu pensar numa pedra, cair e quebrar minha cabeça ou quebrar um braço. Eu tenho certeza que Deus vai me proteger disso hoje. Não posso. É claro que eu não posso dizer. Então é uma proteção que Ele nos dá, limitada. Às vezes dá e às vezes não dá. Ele tem poder para nos dar, mas nem sempre Ele exerce. Agora, eu posso abrir os olhos, eu digo qualquer crente pode abrir os olhos e dizer assim, eu tenho absoluta certeza de que a minha alma será guardada hoje. E que eu vou dormir, se eu não morrer hoje, eu vou dormir tão guardado quanto acordei, tão salvo, tão protegido quanto acordei agora. E você pode dizer, você crente, todo dia, todo dia, todo dia. E se eu não voltar para a minha cama de noite, tiver partido daqui, maravilha, acabou-se. Agora estou livre mesmo, é de assalto, de batida, de pancada, de tudo. Então, na prática, esta super proteção que nós temos da parte de Deus, deve ter um efeito em nós, para nossas mentes, para as nossas depressões, aflições, angústias, ansiedades, fraquezas, deve ter uma implicação prática tremenda. Que não tem remédio que dê, não tem psiquiatra que dê. Não estou dizendo que os remédios não nos ajudem em determinados momentos, e que os médicos não nos ajudem em determinados momentos, em determinadas situações, eu sei disso. Tem as utilidades, tem os momentos certos. Mas às vezes nós temos uma tendência de confiar demais nessas providências daqui, e nos esquecemos de acalmar a nossa própria alma. Esse momentinho. Você quer ter mais proteção do que você já tem? É impossível. Essa proteção da sua alma. E quanto ao do corpo, aí vai se conformando, porque vai ser assim mesmo. Você vai estar exposto, não tem jeito. Fomos dados e confiados pelo Pai a Jesus. Mais uma característica deles: receberam e guardaram a palavra de Deus que Cristo lhes transmitiu. Versículo 8. Voltando a João 17, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Versículo 6, quarta vez que eu apelo para o versículo 6, para dizer a quarta verdade. É impressionante, gente. Versículo 6, de novo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Então, receberam e guardaram. No grego, receber, pegar para si, receber o que é oferecido, guardar, atender cuidadosamente, tomar conta de. Muito mais do que apenas ouvir de bom grado. Muito mais. Muita gente ouve o evangelho de uma maneira atenciosa, educado, você sabe disso. E até mesmo atenta. E você vai para casa satisfeito. Foi tão bom falar de Cristo para aquela pessoa hoje. Foi 2 horas de conversa e conversou. E fez pergunta e eu respondi. Foi muito legal. Aí depois de um mês você se encontra com a pessoa e
retoma o assunto, as mesmas perguntas, os mesmos risos, a mesma educação. Aí você volta para casa já não tão alegre. Aí depois você se encontra de novo com a pessoa, um amigo, um parente, um primo, aí conversa de novo. Mesmas perguntas, mesmo sorriso. Não vai sair daí não, pelo menos, se continuar assim, não vai sair do canto. E não vai mesmo. Então você próprio, amigo ou amiga, que é simpático ao Evangelho e que é educado quando ouve o Evangelho, agradecemos a sua educação, nós crentes, quando pregamos e falamos para você, agradecemos a sua gentileza de ouvir, mas olhe, para o seu próprio bem, saiba que reagir com educação, com fineza, com paciência, com sorrisos ao Evangelho, isso não é receber, guardar para si, pegar para si, guardar, com as duas mãos bem fechadinhas, não saem mais, nem das minhas mãos, do meu coração, essas palavras que eu ouvi. Então não é só reagir com educação, vá mais fundo, amigo, vá mais fundo, e saiba que para você se caracterizar como um verdadeiro filho de Deus, você vai precisar guardar a palavra de Deus. E guardar significa obedecer também, que é um passo além, receber, ouvir, acatar, guardar e obedecer. Aliás, um outro motivo pelo qual o crente estuda a Bíblia, comentei na semana passada, e que um dos motivos é para ele anunciar o Evangelho corretamente, naquela pregação dos pastores lá de Belém. Falei que por muitos motivos o crente gosta e precisa estudar, está bem conhecedor das Escrituras. Aquele era um, anunciar o Evangelho com responsabilidade. Um outro é este aqui, ele obedecer a palavra que ele guardou no seu coração e disse para Deus: eu aceito, Senhor, essa palavra. Eu tenho certeza que cada um aqui, quando passou pelo processo de conversão, disse a Deus que aceitava esta palavra. Entendia até certo ponto e aceitava, guardava para si e iria tentar cumprir. É uma outra característica. Se você vê alguém se dizendo discípulo de Cristo e que mesmo que seja um gênio e que entendeu muito bem muitas coisas da Bíblia, mas se não vê uma preocupação seríssima em cumpri-las, provavelmente ali está alguém que está se auto-iludindo e não é salvo em Cristo. Mais uma, aliás, a penúltima, mas vou dizer essa, mas outra eu encerro. Conheceram que Jesus saiu do Pai, versículo 8. Porque eles têm transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti. No original grego, sair significa literalmente o que está escrito, sair de. Só que metaforicamente, e é o caso aqui, significa proceder fisicamente, descender, ser nascido de. Então é muito forte quando ele é usado nesse sentido de quando tem uma pessoa como origem. Fulano veio de. É que nasceu, descendeu. Não é diferente de dizer, eu vim daquele lugar. É uma coisa externa, mas essa parte com que Jesus, esse sentido que Jesus dá aqui, é muito mais forte. E no caso dele, é muito mais profundo, porque implica que ele é da mesma essência do Pai. Eu vim de dentro do Pai. De dentro. Eu fui gerado por Ele. Eu sou da mesma essência do Pai. Em suma, eu sou divino. Jesus disse claramente. Pois aqueles que são de Cristo, creem nisto. Aceitam isso tranquilamente. Mas, pastor, isso aqui não é uma coisa muito importante. Não é muito importante? Vocês se lembram da reação
que tinham quando ele dizia isto, que ele e o Pai eram um. O que fizeram? Pedras para jogar nele, mata esse blasfemo. Então, para nós, é interessante isto, para nós que hoje somos crentes, é claro que Jesus é Deus. É claro. Claro para você, para mim, que fomos eleitos, iluminados por Deus e tivemos a graça de receber fé. Então é claro mesmo, é tão claro que nós morremos por essa verdade. Pode nos queimar uma fogueira, mas pelo menos se Deus nos dê a graça de sermos fiéis, vamos dizer, eu morro, e muitos morreram por verdades tais como essa, até por essas mesmas. Jesus é Deus, mas quando ele diz isso para os que são do mundo, a reação não é boa não. Então não é uma coisa pequena isto, mesmo que você tenha se acostumado a crer que Jesus é Deus. João 8, 56 e 59, não quiser eu posso ler só porque eu já cheguei lá. Abraão, vosso pai, estou em João 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Espera aí, Abraão viu o dia de um homem de 30 anos de idade? Tem uma coisa errada aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Só que, para quem conhecia as escrituras do Velho Testamento, esse nome, eu sou, era o nome pessoal de Deus, de onde vem Jeová, eu sou o que sou. Esse era o nome pessoal do próprio Deus de Israel. E Jesus aqui, além de ter o topete de dizer que Abraão o conheceu, viu, e ele conheceu ao outro, além disso ainda vem se chamar com o nome do próprio Deus, paciência. Então pegarem pedras para atirarem nele. Ora, pensando o quê? Então vejam como o que para nós é tão natural, tão gostoso ao nosso coração, cremos que Jesus é Deus, e que ele diz, eu e o Pai somos um, e que nós lamentamos, sabe o que é? É que não temos mais capacidade espiritual de entender mais ainda esta verdade belíssima, porque a gente nem tem direito, é misteriosa, mas isso para nós é um deleite, saber que ele é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Não entendemos, mas cremos e nos deleitamos. Mas o mundo, não, pegue pedra, mata. Então é característica nossa. Só que você não nasceu com ela, meu irmão, minha irmã. Nós não nascemos achando maravilhoso crer que Jesus Cristo é Deus. Você foi feito assim agora. Você, com a nova natureza que você ganhou, foi lhe dada esta convicção. Isso é maravilhoso demais. E tenha paciência com os que não creem na divindade de Cristo, como muitos não creem. Tenha paciência com eles. Você também não cria. Mas agora sabemos que faz parte da conversão crer que Cristo é Deus. Não é suficiente acreditar em Jesus Cristo como profeta, um homem bom. Não é suficiente. Tem que crer nele como Deus. Por mais intimidade e amizade, carinho que o crente tenha com Cristo, ele nunca deve esquecer que, além de um amigo, mas a pessoa é uma criatura diante do seu Criador. Ele é Deus. Então, essa noção, aqui é um aspecto prático, deve dar um equilíbrio no relacionamento entre nós e Cristo. Muita intimidade de um lado. É bom lembrar que João reclinava o peito, a cabeça no peito dele. É bom lembrar que ele nos chamou de amigos e nos autorizou a chamá-lo de amigo também. Então, por mais que nós queiramos desenvolver intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ainda é pouco.
perto do que ele gostaria de compartilhar essa intimidade do coração dele conosco. Isso é um aspecto, mas não fique só aí, porque vai distorcer. Você vai tentar, você vai tender a confundi-lo com um amigo daqui do mundo, com outro qualquer, que você bate nas costas e diz: oi, cara. Eu acho uma irreverência alguém pensar assim de Cristo, por exemplo. Por quê? Porque mesmo amigo nosso, mesmo íntimo nosso, ele é Deus. Isso deve causar em nós temor, ao mesmo tempo de carinho. Mas são as coisas que dão esse equilíbrio. É assim que eu pessoalmente vejo, e eu procuro me balizar o meu relacionamento com Cristo desta forma, tentando ao máximo mergulhar na intimidade com Ele, e nunca esquecendo que Ele é o meu Deus, e de orar diante dEle prostrado, e se diminuir, até ficar menor do que uma bactéria diante dEle. Sou nada, porque Ele é meu Deus. Nunca esqueça esses dois elementos para você trabalhar no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A última característica que ele fala aqui é que eles creram que Jesus era enviado do Pai. Versículo 8. João 17, 8. Última parte do versículo 8. E creram que tu me enviaste. E versículo 25. Lá no final também estes compreenderam que tu me enviaste. É diferente de só dizer que cria que ele era Deus, ou que ele tinha vindo do Pai. Porque ele poderia ser Deus e ter vindo do Pai, no sentido de que tinha a mesma essência e mesma natureza do Pai, mas ele veio aqui fazer algo independente. Deus. Ele veio aqui por conta própria. Não brigando com o Pai, não em desarmonia com o Pai, mas foi uma atitude dele, pessoal, uma coisa dele, da mente dele. Ele é Deus, ele fala o que ele quer. Não, de hipótese alguma. Então não é tudo o discípulo de Cristo crer que ele é Deus e tem a essência do Pai, mas que ele foi enviado pelo Pai. Ele tinha uma missão, ele fazia questão de afirmar várias vezes que ele era enviado do Pai e que ele tinha uma missão que ele recebera do Pai para desempenhar aqui. Não vou ler as passagens, mas depois você pode ver Marcos 1,38, João 7,28, estará lá no site, no texto, vocês vejam lá, mas passagens que corroboram o fato de que ele gostava de falar da missão que ele recebeu do Pai. Chegou a dizer: eu não vim pela minha própria vontade, eu vim porque ele mandou. Dá até uma certa impressão de que ele veio contra a vontade dele, mas ele não está dizendo isso, é óbvio. Mas ele é tão forte nisso que ele até correu um certo risco de dar essa impressão, dizer: não vim pela minha própria vontade, eu vim porque o Pai me mandou. Não era algo isolado. E, no caso dos judeus da época, era importantíssimo eles entenderem que era uma missão dada pelo mesmo Deus de Abraão, de Moisés, o mesmo Deus que eles criam e adoravam. Mas foi difícil, não deu para a maioria deles entender isto, que havia uma continuidade entre Cristo e os profetas do Velho Testamento, entre Cristo e os patriarcas, entre Cristo e a lei de Moisés. Era uma continuidade, um desdobramento. Algumas coisas iriam mudar, certo? Mas era uma continuidade, não era uma coisa nova da mente de um tal de um Jesus que nasceu em Belém, mas chamava de Nazareno, inventou umas coisas até que bonitas de amar uns aos outros e tal, mas ele rompeu com tudo aquilo que Deus tinha nos ensinado ao longo de séculos. Não, ele não rompeu com nada. Ele veio cumprir tudo por mandado de Deus. Isso é importante. Em outra pregação, não esta, mas nós vamos ver uma coisa importante, muito importante, é que de uma certa forma, Jesus, ao voltar para o céu, ser entregue, traído, crucificado, morto, ressuscitou,
40 dias aqui, voltou para o céu com toda a oportunidade, poder e glória para junto do Pai. Ao voltar, de uma certa forma, ele passou a missão dele para nós, os discípulos. E aí está a importância de nós entendermos que ele tinha uma missão. Não, essa é só informação teológica aí, que é bom a gente saber e tal, mas não vou ter muito uso em saber que Jesus Cristo tinha uma missão quando veio. Tá bom, eu sei disso e tal. Não é assim não. Essa missão, ela está organicamente ligada a você. A missão dele, essa tal missão que ele falava aqui 2000 anos atrás, tem tudo a ver com a sua vida, irmão em Cristo. Hoje, ele passou algo desta missão. Primeiro para os 12 apóstolos. Depois para os discípulos que estavam vivos na época dele. E depois foi passando, claro, para toda a igreja, para todos os discípulos dele, chegando até nós. A missão dele era ser o Salvador. A sua missão é apontar para o Salvador, para ele. Mas é a missão que você tem hoje. Ele não está mais dizendo aqui, vinde em mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde é que ele está dizendo isto? Ele voltou. Então ele diz isso, hoje, ele dizia, como parte da missão que ele tinha, ele diz agora através da sua boca, da minha, a mesma missão, de salvar pecadores, porque são perdidos, mesma missão, não se separe disto, é a mesma coisa. Então, ponto prático, e agora eu quero já partir para encerrar. Todo crente compreender que ele próprio tem uma missão fundamental neste mundo, uma missão de ordem espiritual. É uma pena você chamar um crente, uma pessoa, que eu acho que eu devia dizer isso aqui de uma maneira diferente. Todo ser humano tem uma missão espiritual nesse mundo. Muitos não vão conseguir, porque não foram chamados e não vão aceitar Cristo nunca. Mas, na realidade, todos devem glorificar a Deus e todos devem fazer o bem, especialmente o bem supremo, que é levar o outro à salvação e tal. Mas, como a maioria não vai fazer isso mesmo, vamos nos restringir ao crente. Muitas pessoas crentes, salvas, colocam na cabeça, continuam na cabeça a ideia de aprender, do que aprender desde pequeninos, que a grande missão aqui na Terra, primeiro é ir para a aula, se educar. E é mesmo. Tem uma certa higiene, uma certa educação, é importante, que você vai crescer, vai ter os coleguinhas e tal, então você vai ter que se dar com as pessoas, começar a bater em todo mundo, vão bater em você, vai acabar preso. Então ele vai crescendo com esta noção de que ele tem uma função muito importante para ele, vai ser um cidadão correto, respeitoso. Aí logo vem a ideia do dinheiro. Precisa do dinheirinho para comprar um picolé na escola. Aí pede o pai. Aí o pai dá um picolé por semana, ou dá 2, ou dá 10, mas já vem a noção do dinheiro, e você, quando crescer, vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro, aí aquilo vai entrando na cabeça. Uma coisa das coisas mais importantes nesta vida é eu ser independente, financeiramente. Vou ficar adolescente, adulto, jovem, eu vou deixar meu pai, a minha casa, minha mãe, meu pai, eu vou ter minha vida, meu emprego. Ótimo, é uma missão importantíssima. Aí depois a família. E um monte de obrigações para com a família. Aí vem os filhos. Em suma, o que eu quero dizer é que nós acabamos achando que as grandes missões que nós temos na nossa vida são as deste mundo. E não são. A grande missão que você tem na vida não é cuidar do seu filho. Não é cuidar da sua esposa. Não é amar o seu marido. Não é ter um bom emprego, não é ser honesto, não é ser decente, não é.
O pastor está dizendo que eu posso ser desonesto, indecente, não tomar conta dos meus filhos. Não, não, não. A grande missão na sua vida não é nenhuma dessas, é só o que eu estou dizendo. Todas elas são importantíssimas. Aliás, vai pecar gravemente se você não se desempenhar corretamente dessas obrigações, mas não são as principais. A número um é apontar para Cristo, porque Ele não está mais aqui desempenhando a missão dele, que era: eu estou aqui, eu sou o Salvador do mundo, venham a mim para terem vida. Ele saiu, não está mais. Então a grande missão que você tem é substituí-lo nisto, para salvar os outros, levar a palavra para outro, porque alguém levou a palavra para você. Isso é muito mais importante, é isso que eu estou querendo dizer, do que as obrigações de cidadão, de pai de família, e etc, etc, por importantes que elas sejam. Então não inverta. E se você achar um dia, estiver meio depressivo, sua vida sem sentido, seu marido está esquisito, sua esposa é esquisita, você foi demitido pela 4ª vez seguida, e as coisas estão erradas, e os seus exames de saúde tudo dando ruim, eu não tenho mal o que fazer nesta terra aqui. Não, para! Tem, pelo menos uma. Essa está intocável. Fale de Cristo para o seu médico, não está indo para o médico todo dia, então você está assim, médico na sua frente, fale para os médicos. Aponte a salvação para as pessoas, fale de Cristo. Estou falando de uma missão espiritual importantíssima. Poderia falar de mais algumas, no sentido de viver como Deus quer, de santificação e tudo mais. Eu estou jogando o ângulo, a força, o foco em cima desta responsabilidade. Em resumo, irmãos, nós somos abençoadíssimos por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Fomos arrancados do mundo e dados de presente pelo nosso Pai ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma transformação que ocorreu em nós, uma transformação que inclui um novo nascimento e que deve ter como repercussão uma mudança total da maneira de você ver a vida, de você interpretar a vida, de você viver a vida. A coisa mais importante na sua vida é que você saiu do mundo e foi dado pelo Pai a Cristo. Graças a Deus por cada um daqui que está nessa situação felicíssima hoje, guardados que somos pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que não tem Cristo, que ainda está no mundo, peça a Deus para lhe arrancar de lá, porque é o melhor pedido que você pode fazer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça em nós o trabalho que Ele queira fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.